Hoje a gente vai falar sobre os 10 episódios do podcast do Resumove mais escutados, mais famosos, que as pessoas mais gostam, que você precisa escutar também. Os links estão todos aí embaixo e vamos começar. O primeiro é o da Luciana, que passou em medicina na UFC e na UES, sozinha, estudando sozinha, aos 40 anos, com filhos e assim, já com uma profissão anterior. E ela conta como foi esse processo de estudar em casa, estudar só com cursos online, sozinha e finalmente conseguir passar. O segundo podcast é com o Matheus Alpatino, que passou em medicina na USP. Sendo que ele estudava em escola pública e tinha uma base quase zero, desde não saber nem matemática básica até aprender o que é preciso para passar em medicina na USP. E ele conta como no último ano de estudo, já estudando em casa, como ele se organizava para fazer as provas, o que ele priorizava. Então é um podcast bem rico em informações que as pessoas gostam bastante. O terceiro é como o Lucas passou no ITA. Ele fala bastante sobre como foi o percurso para passar e uma coisa muito legal é que para passar no ITA você precisa fazer questões difíceis, questões que exigem o pulo do gato. E ele conta estratégias que ele usava para conseguir fazer isso, como, por exemplo, tentar fazer uma questão à noite antes de dormir e voltar de manhã cedo e ter ideia de como fazer. E nós falamos sobre o modo difuso e o modo focado do cérebro e como trocar de um modo para o outro para conseguir ter esse pulo do gato. Conversamos sobre o descanso e várias outras coisas. O quarto é como evitar um Einstellung ao resolver questões de matemática e de exatas. O que acontece? Às vezes você vai resolver uma questão de matemática ou de física, de química, e você só vê uma solução. Você tem uma rigidez mental que só te faz ver uma forma de resolver o problema. Sendo que para resolver você tem que ver outra coisa, que é também um pulo do gato, mas você precisa ter um outro vislumbre de como resolver o problema, pensar alguma outra coisa que você não pensou. E esse Einstellung é essa rigidez mental. Então, nesse podcast, a gente vê como diminuir esse Einstellung e como conseguir resolver esses problemas. O quinto é como estudar como um gênio. E nós analisamos o Kekulé, Einstein, Poincaré, vários outros, para mostrar como eles estudavam na prática. Então, tem um episódio muito legal do Poincaré, em que ele estava com bloqueio. Ele não conseguia resolver um problema da transformada de alguma coisa. O que ele fez? Ele decidiu passear. E ao passear, a solução veio. E são várias histórias assim de como a gente pode evitar bloqueios nos estudos, de como a gente lida com dificuldade, de como imagina as coisas, como Einstein, por exemplo, como ele teve a ideia da relatividade. Isso tudo nesse podcast. O sexto é como estudar com a faca nos dentes. Então a gente analisa o que é estudar com a faca nos dentes, o que é estudar da forma mais otimizada, mais eficiente possível. E nós analisamos a prática variada, intercalada, espaçada e como isso tudo se aplica nos estudos, na prática mesmo. O sétimo é como fazer provas antigas. Então, as vantagens de fazer provas antigas, como começar a fazê-las e como lidar com as pedras no caminho que inevitavelmente vão aparecer. O 8 é duplique sua taxa de erros, porque sempre errar mais é melhor e como você pode criar maneiras de errar mais, por mais absurdo que pareça. O 9 é como o Vitor Rosa passou em medicina na USP, estudando sozinho desde maio, e ele já era engenheiro, então como foi estudar desde maio para passar em medicina na USP de primeira, e ele conta lá. O 10º é uma lição de como superar várias adversidades e passar em medicina na Unifesp, na UEL, na UFPR, na Federal do Rio Grande do Sul, com a Ana Júlia. Ela conta todo o trajeto dela com problemas de saúde e finalmente conseguindo passar. E assim foram 10 episódios, mas tem outras entrevistas que são muito legais também, como com a Giovana Corte, que passou em medicina na UERJ, porque na UERJ, para passar em medicina, você tem que gabaritar praticamente. Como passar na UFC com a Bruna Barreto, também depois de ter tentado uma outra carreira em arquitetura. A Raíssa do Se Vire nos 30, primeiro farmacêutica, que depois também foi fazer medicina. E finalmente o Rafael Lousada, meu colega de turma do ITA, que foi também fazer medicina na UFMS. Santa Maria. UFSM. O episódio 46 é com o Bruno,
que veio da favela e ele estudou para passar em medicina. Mas ele trabalhou como faxineiro do hospital e teve o sonho de ser médico. Então é uma história assim muito comovente. E ele montou uma estratégia de estudos pelo TRI que deu super certo. Outro episódio é com o Ian, que passou em medicina na USP. E ele também veio de um bairro carente e conseguiu estudar. E o engraçado sobre o Ian é que ele adorava estudar. Então foi bem interessante como ele gostava de estudar e como isso ajudou no processo do vestibular. Então é isso, todos os links estão na descrição. Eu espero que você goste dos episódios. Eles são bem mais detalhados do que o YouTube. Você, assim, escuta o episódio por 1 hora, às vezes pode escutar um pouco todo dia. E eu espero que você goste. Então vá lá, dá uma olhada e me conte aí no comentário qual é o seu favorito ou se tem algum outro que você adora, mas eu não mencionei aqui. E é isso, muito obrigada por escutar. Bons estudos para você e continue indo atrás dos seus sonhos. O mundo precisa da habilidade que só você tem. E a gente se vê aqui no próximo vídeo. Tchau!